Jogadores do Flamengo assumem que o clima entre atletas e Jorge Sampaoli não é nada bom e isso vai prejudicar ainda mais o ambiente rubro-negro. Vamos acompanhar essa informação trazida por Pilhado agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. O Flamengo segue muito tenso e dessa vez os próprios jogadores do Flamengo assumem uma crise de relacionamento com o Sampaoli. Foi tentado muito para desmentir essa crise de relacionamento. O Marcos Braz tentou dizer que o clima estava leve e um dia depois o Gerson deu um soco na cara do Varela. Aí o Gabigol, agora na última entrevista dele, saindo do jogo vexatório contra o Atlético Paranaense, onde ele foi expulso, ele também disse que a imprensa estava inventando uma crise no Flamengo. E a informação agora é que os próprios jogadores assumem uma crise de relacionamento com o Sampaoli. Eu falei com pessoas de dentro do Flamengo, porque teve essa reunião, né? Teve uma reunião hoje só dos jogadores antes do treino. Por 1 hora, os jogadores se reuniram com portas fechadas, não teve um integrante da comissão técnica do Sampaoli, o Sampaoli não estava presente e os jogadores ali, de acordo com as informações que eu recebi, eles fizeram um pacto. É um pacto para que eles, por conta do grupo, vão atrás, que eles possam ir atrás desse único título na temporada. Então, a partir do momento que os jogadores se reúnem com portas fechadas, sem a presença do Sampaoli, sem a presença de nenhum integrante da comissão técnica do Sampaoli, é óbvio que a relação dos jogadores com o Sampaoli não é nada positiva. É óbvio que essa crise de relacionamento entre o grupo e o treinador, ela está escancarada para todo mundo ver. Não adianta o Gabigol ir lá na coletiva e falar que é mentira da imprensa. Não adianta o Marcos Braz dizer que é mentira da imprensa. E eu falei com pessoas fortes no Flamengo, que sabem tudo desses bastidores no Flamengo e que garantem que essa reunião com portas fechadas, 2 jogadores, é a prova de que o clima entre o grupo e o Sampaoli, ele está insustentável. E eles precisam, pelo menos entre o grupo, aliviar esse clima para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. É muito nítido. O Sampaoli não tem mais o grupo na mão há muito tempo. O Flamengo perdeu o time de demitir o Sampaoli. Não poderia demitir há poucos dias da final. O próprio Sampaoli, gente, na entrevista coletiva, há 1 mês, ele disse: eu nem sei se eu vou estar aqui no Flamengo na final da Copa do Brasil. Ele sabe que ele já está demitido. Todo mundo no Flamengo sabe que o Sampaoli não vai ser o treinador na temporada que vem. E aí, por isso que eu fui a favor de uma demissão do Sampaoli antes do jogo contra o Botafogo, para que o Flamengo pudesse ter um treinador até a final da Copa do Brasil. O Flamengo vai com o Sampaoli, vai nesse clima de crise que só aumenta, e é uma crise no campo e fora do campo. Teve a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, teve agressão, teve apelação, teve acusação de golpe por parte do Eduardo Bandeira de Mello, que é o ex-presidente do Flamengo. O Flamengo, ele vive um momento de ebulição. E logo na semana da final da Copa do Brasil. Falta 1 dia, gente. 1 dia. A final é no sábado. Falta 1 dia e meio para a final da Copa do Brasil. E os jogadores fizeram hoje, há 2 dias da final da Copa do Brasil, uma reunião com portas fechadas sem seu treinador. É óbvio, isso aí eu não precisava de informação. Fica muito claro. Mas eu também recebi a informação de que, claro, que o Sampaoli não ficou satisfeito. É óbvio que o Sampaoli se sente totalmente deslocado, é óbvio que ele se sente totalmente isolado, e o Sampaoli não gostou dessa situação. O cara é o treinador, era para ser o líder do grupo, vai o grupo se reúne com portas fechadas, exclui o treinador dessa reunião para fazer meio que esse pacto entre eles. Um pacto para a final da Copa do Brasil.
essa Copa do Brasil que tem o São Paulo pela frente, o primeiro jogo no Maracanã, e um Flamengo que chega em crise. E outra informação de bastidor, também muito importante, é que o Gabigol deve começar a final no banco, tá? O Gabigol, maior ídolo desse Flamengo, jogador com mais identificação com a torcida, mais decisivo em finais desse time do Flamengo, deve começar a final no banco. Essa é a informação que o Mauro César trouxe na Jovem Pan. Eu falei com pessoas de dentro do Flamengo que também me confirmaram que nos bastidores essa é a possibilidade. A grande chance é que o Flamengo comece com Bruno Henrique e Pedro, e o Sampaoli, ele não queria tirar nem o Bruno Henrique nem o Pedro. E ele testou o Gabigol jogando com o Pedro e com o Cebolinha no último jogo para ver se daria liga. E não deu. O Flamengo levou a goleada de 3-0 para o Atlético Paranaense. Gabigol não foi bem, terminou inclusive expulso nessa partida de forma infantil e deve começar no banco. Aí é o que eu falo. Colocar o Gabigol no banco numa final, eu já acho muito arriscado. Eu sou o primeiro, eu critiquei muito o Gabigol quando teve a festinha do Gabigol. Muitos torcedores reclamaram comigo. Pô, pilhado, ele pode fazer a festa. Eu não concordei. Eu falei que o Gabigol não deveria ter feito a festa naquele momento. Eu falei que o Gabigol não tinha que estar preocupado em fazer musiquinha nesse momento, em lançar musiquinha nesse momento. Ele tem que estar preocupado com o futebol. Ele ganha R$1,5 milhão por mês para jogar bola. Não para ficar lançando musiquinha em período de crise do Flamengo. Não para ficar fazendo festinhas de poderoso chefão em momento de crise do Flamengo. Isso eu fui contra. Agora, eu não sou um cara que eu vou implicar com a pessoa porque eu fiz críticas a ela. E tirar o Gabigol numa final, eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado. O Gabigol, só lembrando para vocês, é um cara que gosta de decidir em final. O Gabigol fez 14 gols em 18 finais pelo Flamengo. 14 gols em 18 finais pelo Flamengo. Ele fez 15 gols em 19 finais da carreira, porque teve também uma pelo Santos. E o Gabigol, para vocês terem ideia do quanto esse cara é decisivo em final, ele é o 7º jogador da história do futebol com mais gols em finais. O 7º jogador na história do futebol mundial com mais gols em finais. Só estão na frente do Gabigol Messi, Pelé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Romário e Ronaldo. Só esses jogadores que estão na frente do Gabigol em gols em finais. E empatado com o Gabigol está o Puskás, o ídolo da Hungria. É um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Então, para a final, uma opinião minha, eu não colocaria o Gabigol no banco. Não colocaria. Tentaria colocar ele e o Bruno Henrique. Se demorar muito para emplacar, eu colocaria o Pedro. Mas, para mim, é um risco muito grande você tirar seu jogador que faz mais gols em finais, que de 4 jogos que o Flamengo tem, de 4 gols que o Flamengo tem nas finais da Libertadores nos últimos anos, todos foram do Gabigol. Os 2 contra o River Plate, o gol contra o Palmeiras e o gol contra o Atlético Paranaense. Ele fez todos os gols das finais da Libertadores dessa geração do Flamengo. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essa informação trazida por Pilhado, né? Informação essa que acabou de sair na tarde desta sexta-feira. Os jogadores do Flamengo se reuniram entre si, sem nenhum membro da comissão técnica, para discutir e falar sobre a situação do Flamengo. E de acordo com Pilhado, isso foi um pacto para que eles fossem jogar a Copa do Brasil e se dedicassem ainda mais pelo último campeonato que o Flamengo pode ganhar nesta temporada, já que o Campeonato Brasileiro praticamente está nas mãos do Botafogo. Então, essa reunião selou de vez o clima ruim entre jogadores e Jorge Sampaoli, já que ele não participou da reunião e os jogadores marcaram essa reunião de portas fechadas para debater e resolver a situação entre eles, né? Isso não é bom para o Flamengo, né? Imagine só o Flamengo, faltando 2 dias apenas para a final da Copa do Brasil, os jogadores se reunirem
sem nenhum membro da comissão técnica, deixa nítido que o clima é bastante conturbado e não tem ambiente para esse treinador continuar à frente do Flamengo. A notícia boa é que eles fizeram esse pacto em prol da conquista da Copa do Brasil. Eles vão se dedicar, claro, tem o São Paulo, né, não tem que combinar com o São Paulo primeiro, né? Vamos ver se o São Paulo vai jogar tão mal assim. Só que nós sabemos que o elenco do Flamengo é bom, o time é bom. Se eles quiserem jogar bola, é claro que o nosso Mengão terá vantagem, por mais que decida fora de casa. Esses jogadores do Flamengo, quando querem jogar bola, né, na minha opinião, são poucos os times que conseguem bater de frente. Portanto, essa reunião selou de vez o clima ruim entre os jogadores e a comissão técnica. E essa informação de que Gabigol vai começar a partida no banco de reservas, eu concordo, por mais que ele seja o nosso artilheiro em finais, mas o momento dele não é bom. Ele pode entrar no segundo tempo e ajudar o nosso time, mas eu daria sim a chance de Pedro mais uma vez começar a partida no Maracanã. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês, Gabigol deveria ser titular, sim ou não? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.